Olá, turma! Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Devido ao nosso compromisso em São Paulo, eu tive que gravar essa aula para nós conversarmos ainda um pouquinho sobre homilética. Na última aula, na segunda-feira, nós falamos já no finalzinho sobre o motivo ou o porquê de prepararmos sermões. E chegamos à seguinte conclusão: o sermão é Deus quem dá. Mas precisamos responder algumas perguntas. Por que há níveis diferentes de sermões? Por que ainda há pregadores melhores do que outros? Todos os sermões e todos os pregadores não deveriam ser uniformes, uma vez que os mesmos pregam a palavra de Deus? Você já parou para pensar que há muito narcisismo nos púlpitos? Você já percebeu que quase todos os pregadores se acham bons demais e não gostam de ser corrigidos? E eu tenho percebido que, em alguns momentos, corrigir um pregador não significa duvidar da sua vocação, mas significa, de fato, que ele precisa ser corrigido, porque o erro é comum para qualquer pessoa. Há pregadores que encaram o preparo do sermão como uma descrença, como uma falta de espiritualidade. E aí nós precisamos entender que em tudo aquilo que nós fazemos na vida, seja em qualquer âmbito, e principalmente naquilo que nós estamos tratando aqui, que é a homilética, essa arte de se comunicar, de se expressar e de falar bem, é necessário que haja, é claro, um preparo. Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos entender é o valor da pregação. Helmut Tillich, um famoso pregador alemão, disse numa certa feita: onde quer que encontremos, hoje em dia, uma congregação cheia de vida, encontraremos no centro uma pregação cheia de vida. Com isso, a gente consegue entender que a pregação é a principal tarefa de um pastor. Mas vamos pensar em alguns pontos aqui quando a gente tenta definir pregação. Temos aqui, pelo menos, dois pensamentos, gente, dois teóricos sobre o assunto. Brook, ele disse o seguinte, que pregação nada mais é do que a comunicação da verdade por um homem a outros homens. E Paxson fez a seguinte afirmação sobre pregação, que é a comunicação verbal da verdade divina com o propósito de persuadir. Dentro da pregação, ou melhor, dentro da homilética, que é o assunto que estamos tratando aqui, nós temos um objetivo. Qual é o objetivo da homilética? O objetivo da homilética é ajudar na confecção de sermões, para a preparação de uma pregação mais eficiente. Isso porque a homilética, ela beneficia o pregador, quero dizer, ela torna mais fácil a pregação do sermão. Ela beneficia o auditório, porque um sermão homileticamente preparado é muito mais assimilável. É um sermão bom de ouvir. Então, muitos sermões, eles falham por serem absolutamente sem ordem. É aquele sermão onde as ideias são confusas, onde a pregação ela perde totalmente o seu sentido. Eu tenho a certeza que vocês já viveram essa experiência de estarem sentados em algum auditório ou em alguma igreja e ouvir uma pregação, um discurso, uma aula, e aquilo não ter sentido algum. Exatamente porque há uma desordem nas ideias. Assim como o discurso, nós vamos também perceber no sermão que ele tem um início, um meio e um fim. E o desenvolvimento precisa ser algo conclusivo. Então, é importante, meus irmãos, que precisemos organizar essas ideias, passá-la de uma maneira bem clara para que o interlocutor possa entender aquilo que estamos querendo transmitir. Talvez chegue o tempo que alguém poderá dizer: felizmente, a vida não é como o sermão do pastor, porque a vida, apesar de tudo, tem algum sentido, enquanto o sermão do pastor não tem sentido algum. Sobre homilética, algumas pessoas me perguntam: o que é homilética, professor? Bem, nós precisamos começar dizendo o que não é homilética. Em primeiro lugar, a homilética não é substitutiva da vida espiritual. Segundo, a homilética ela não é substituta do Espírito Santo. Em terceiro lugar, a homilética não é uma garantia de um ministério eficiente. Então, nós temos esses pressupostos equivocados, onde as pessoas tentam substituir uma técnica de oratória por uma vida regada à espiritualidade, a uma devoção, a uma busca contínua de Deus através da leitura e da oração. Outros pensam que você, ao adquirir ferramentas para a melhor comunicação com o seu público, que você está substituindo ou impedindo a ação do Espírito Santo na igreja. Isso é outro equívoco. E algumas pessoas pensam que com a homilética, com essa arte de preparar e apresentar sermões,
que eles terão a garantia de um ministério eficiente. A garantia do ministério eficiente é quando a pregação é a pregação da palavra de Deus. Então, o que é homilética? Bem, a homilética ela é um auxiliar no estudo e na análise do texto. A homilética ela pode ser vista também como um auxiliar na exposição de ideias. A homilética ela também pode ser vista como uma compreensão de que o sermão tem muito a ver com aquilo que é pregado, né? O pregador ele não é o sermão. O sermão é aquilo que ele está anunciando. Então, ainda que se tenha uma melhor mensagem dentro de técnicas, dentro daquilo que foi estudado, a ênfase não está no pregador. A ênfase está naquilo que é dito, naquilo que é apresentado. Uma compreensão de que Deus colocou no mundo recursos que nós devemos aproveitar. Então, a homilética é esse recurso. Nós temos aí, na ciência, né, entre outros assuntos, temos também a comunicação verbal. C.S. Lewis, né, um autor que eu tenho muita estima, o autor das Crônicas de Nárnia, que você conhece, numa certa feita ele disse: não fui sempre um cristão. Não procurei a religião para me fazer feliz. Sempre soube que uma garrafa de Porto faria isso. Se eu quiser uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. Queridos irmãos, muitas pessoas querem, através dessa apresentação ou desse compartilhamento do evangelho, que é feito através da pregação da palavra, trazer palavras que venham acalmar os ânimos, ou palavras que simplesmente tentam colocar aquela pessoa numa atmosfera de cuidado, de ser uma pessoa especial, de conforto. A pregação da palavra, nós já vimos isso na aula passada, ela confronta, ela nos constrange, ela nos coloca numa relação correta com Deus. Por isso que C.S. Lewis, ele apresentou exatamente isso. Porque o cristianismo não foi algo que ele procurou para fazê-lo feliz. Pelo contrário, o cristianismo não apresenta conforto para ninguém. Então, o pregador, quando ele procura a homilética, ele não o faz para entreter o público, para ser engraçado, para ser visto como alguém que contagia as pessoas pela maneira que ele fala. O pregador ele deve contagiar as pessoas pelas verdades que ele fala. E aí nós podemos dizer o seguinte: olha, estamos defendendo o cristianismo, não a minha religião. A grande dificuldade é conseguir fazer as audiências modernas perceber que você está pregando o cristianismo única e exclusivamente porque você acredita que o cristianismo e o evangelho é a verdade. As pessoas sempre supõem que você está pregando porque você gosta, ou porque você acha que é bom para a sociedade, ou algo parecido com isso. E aí a gente precisa fazer uma distinção claramente mantida entre o que é fé na verdade, né, e aquilo que você gostaria de ouvir ou que você gostaria de dizer, ou o que você entende, ou o que você acha pessoalmente útil, ou aquilo que você pensa que é provável. Isso força o seu público a entender que você está preso aos seus dados, assim como um cientista está amarrado aos resultados dos experimentos, ou seja, que você não apenas está dizendo o que gosta, mas você está simplesmente trabalhando naquilo que você verdadeiramente acredita. É por isso que pregamos. Isso imediatamente ajuda a perceber que o que está sendo discutido é uma questão sobre o fato, o objetivo, não uma conversa fiada, permitam-me a expressão chula, sobre ideais e pontos de vista. Naquela literatura, né, no livro Cristianismo Sem Cristo, Michael Horton ele fala exatamente sobre isso. É uma obra que vocês também devem ler. Uma outra obra, meus irmãos, muito boa, que vocês devem ler, é a obra de John Stott, Eu Creio na Pregação. Inclusive, nós teremos uma tarefa aqui nessa aula. Eu vou mandar para vocês aí esse material, Eu Creio na Pregação, e eu preciso que vocês leiam nessa aula de hoje o capítulo 1 e o capítulo 3, né, que tem um título A Glória da Pregação e os Fundamentos Teológicos para a Pregação. Então, vocês vão preparar pelo menos um resumo, uma paginazinha só de cada um desses capítulos,
e ali nós vamos receber na próxima aula, que, claro, será contabilizado para a nossa avaliação, tá? Então, resumindo aqui, vocês vão estar na apostila de vocês, tá? É uma tarefa aí para vocês, alunos. Ler o primeiro e terceiro capítulo do livro Eu Creio na Pregação de John Stott, e vocês vão fazer para cada capítulo um resuminho de uma página falando o que vocês entenderam sobre isso. Deixa eu falar com vocês rapidamente sobre o objetivo geral do sermão. Bem, como tudo na vida, nós temos um propósito, um objetivo. E o sermão também tem. Então, o objetivo geral, né, o propósito geral do sermão, a categoria que ele se encaixa em termos de fim último, a gente tem que fazer algumas perguntas. O que se pretende com o sermão? Será que é ocupar um espaço no culto, na liturgia? Será que é dar algum material para o povo pensar? Os ouvintes de um pregador é um público misto, pessoas salvas e não salvas, conversos e incrédulos. A que se destina o sermão? A ênfase no seu conteúdo, se para salvos ou se para perdidos. É exatamente esse conteúdo que determina o objetivo. E nós podemos, pelo menos, separar aqui, dentre muitos, 6 objetivos gerais do sermão, conforme o autor Groening, na sua literatura, é o sermão eficaz, né, nas páginas ali 57 a 75. É um material muito bacana. E Groening, ele vai trabalhar os seguintes sermões: o evangelístico, o doutrinário, o devocional, o de consagração, o ético ou moral e o de alento, que é o que nós chamamos de sermão pastoral. E esses tipos de sermões, eles são destinados, é claro, a crentes e a não crentes, né? E o primeiro sermão é o sermão evangelístico. A sua finalidade, é claro, é persuadir os perdidos a aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Infelizmente, os sermões evangelísticos são hoje repletos de frases prontas: Deus te ama, você pode morrer essa noite, vem agora, e entre outras coisas. Mas o sermão evangelístico, ele pode ter um bom conteúdo. O evangelista, para pregar de maneira evangelística, ele não necessita de pobreza de ideias para o cumprimento dessa missão. E aí a gente precisa pensar em 4 verdades que devem delinear no sermão evangelístico. Primeiro, o homem natural está perdido. Segundo, a obra redentora é de Cristo e não do homem. Terceiro lugar, as condições pelas quais o homem se apropria da obra redentora de Cristo é exatamente pela graça, por intermédio da fé. Por isso que Martinho Lutero, lendo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 17, entendeu que o justo, ele viverá pela fé. E que há, é claro, uma necessidade de uma decisão, se não pública, pelo menos no íntimo. É aquilo que nós chamamos de reconhecimento dos pecados. Precisamos nos arrependermos e crermos no Evangelho. Segunda mensagem, ou a segunda proposta de tema de mensagem, é o sermão doutrinário. E no sermão doutrinário, a finalidade, meus irmãos, é instruir os crentes sobre as grandes verdades da fé, como aplicá-las e, portanto, é um sermão didático. O dom do ensino era muito difundido no cristianismo nascente. Já falei aos irmãos sobre os princípios e o ensinamento helenista, né? A filosofia grega estava em voga nos dias de Cristo. Jesus, ele era intitulado de mestre, e os seus seguidores eram vistos como os seus discípulos. Então, o sermão doutrinário, ele atende pelo menos, entre muitas funções, mas ele atende pelo menos 4 funções da vida da igreja. Primeiro, ele atende o desejo de aprender que existe na vida do crente. Segundo lugar, ele previne e nos protege, nos blinda contra as heresias. Segundo lugar, ele vai dar embasamento às nossas ações, porque tudo aquilo que nós fazemos no Evangelho, ele vai acontecer com base em recebermos uma boa doutrina, uma boa base doutrinária. Por isso que a igreja evangélica, assim como a igreja também católica, é uma igreja apostólica, porque o nosso ensino, ele vem dos apóstolos, e os apóstolos, é claro, aprenderam com Cristo. E, em último lugar, ele contribui para o crescimento dos ouvintes e também do próprio pregador. Bem, um outro sermão é o sermão devocional. Esse é muito usado por nós. O sermão devocional, ele tem como finalidade, desenvolver nos crentes um sentimento de amorosa devoção para com Deus, para com Cristo, para com o Espírito Santo,
despertando no crente esse sentimento de louvor, de entrega. E a gente precisa trabalhar muitos sermões assim, porque, de fato, meus irmãos, tenho observado que muitos irmãos têm perdido isso. Esse deleite, esse prazer, essa alegria de se entregar verdadeiramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses dias eu vi uma frase do domingo passado no status de uma ovelha da minha igreja, em que ele dizia o seguinte: igreja não salva ninguém, mas um salvo tem prazer de estar na igreja para cultuar aquele que o salvou. E, curiosamente, eu já falei para vocês que eu tenho alguns pregadores leigos, né, no meu corpo de membros, e a pregação foi o Salmo 84, Saudades do Templo. Então, que sermão devocional lindo, que nos remete a essa proposta de nós estarmos juntos na casa do Senhor, o adorando, o exaltando, porque Ele é digno da nossa adoração. Um outro sermão é o sermão de consagração. E esse sermão de consagração, a sua finalidade única é estimular os crentes a dedicarem talento, tempo, bens, vida ao serviço de Deus. Estimula a igreja para a vocação, estimula a igreja para a plantação de novas igrejas, para ofertas missionárias e entre outros. E temos também, é claro, né, o sermão ético e moral. E a finalidade desse sermão nada mais é do que orientar os crentes para pautarem a sua conduta diária nas relações sociais de acordo com os princípios cristãos. Então, alguns assuntos cabem aqui: matrimônio, adultério, divórcio, justiça social, racismo, dignidade da pessoa, entre outros. E, por último, já encerrando aqui o nosso encontro de hoje através desse vídeo, nós temos o sermão de alento ou o sermão pastoral. E a finalidade desse sermão nada mais é do que fortalecer e alertar os crentes, né, no meio das crises pessoais e até mesmo no meio das crises comunitárias. E focaliza o cuidado de Deus para com o seu povo. Fala sobre livramento, sobre cuidado de Deus. E é importante nós falarmos sobre isso. O sermão pastoral, meus irmãos, traz muito conforto, traz elucidação, traz esse sentimento de esperança de que, mesmo o mundo em que nós estamos vivendo esteja à beira do caos, nós ainda temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, é importante nós separarmos esses sermões e trabalhar cada um desses pontos à medida que se há a necessidade de compartilharmos com a igreja. Então, mais uma vez, eu volto a falar com vocês aqui sobre o nosso trabalho, com base nessa aula, e nós vamos fechar o nosso conteúdo para a prova na segunda-feira. Da aula passada até essa aula, então, nós vamos da página 1 até a página I6, né? Nós vamos aqui limitar, deixa eu ver aqui no material de vocês, pelo menos aí até o ponto 1 e o ponto 2. Nós não vamos entrar no objetivo específico do sermão. E sobre o trabalho, mais uma vez, lembrando, nós vamos falar, vocês vão falar, melhor dizendo, eu só vou corrigir, vocês vão ler o capítulo 1 e o capítulo 3 do livro Eu Creio na Pregação de John Stott, e vocês vão preparar 2 folhinhas. Uma folha, um resumo sobre o capítulo 1 e um outro resumo do capítulo 3. Meus irmãos, obrigado pela compreensão. Me perdoem por não estarem com vocês na aula remota devido a esse compromisso em São Paulo, mas que Deus os abençoe até segunda-feira. E conforme já recebemos a convocação da secretaria, eu espero todos os alunos juntos na segunda-feira para que possamos ter esse contato. E quero aproveitar para deixar um recado aqui. Talvez, se assim Deus nos permitir, na segunda-feira eu estarei com alguns exemplares do meu novo livro, A Ceia do Senhor, uma análise comparada. E eu vou levar esse material para vocês com 50% de desconto. O livro vai sair por apenas R$20, é claro, para aqueles que estiverem interessados em adquirirem essa literatura. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Deus abençoe a todos, um bom final de semana para vocês.